Salve galera do canal do Medeiros, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no YouTube, nessa noite de domingo para falar de mais uma vitória do Botafogo, 2-1 contra o Audax no estádio do Volta Redonda, lá no Raulino de Oliveira, primeiro jogo da final da Taça Rio, onde o Botafogo sai na frente aí, né, para conquistar a Taça Rio e conseguir o seu objetivo, que é estar presente na Copa do Brasil de 2024. A gente sabe muito bem que o único objetivo da Taça Rio é esse, não é questão de comemorar título algum, até porque o que vale mesmo é a final do Campeonato Carioca, que está acontecendo lá entre Flamengo e Fluminense. Mas, já que a Taça Rio acabou acontecendo pra gente, a gente tem que vencer e garantir a vaga nessa Copa do Brasil de 2024, e ano que vem a gente conserta os nossos erros que foram cometidos dentro desse ano de 2023, e ao contrário do que muita gente pensa, talvez algumas pessoas dentro do Botafogo estejam pensando, Campeonato Carioca eu não acho que seja pré-temporada. Campeonato Carioca você tem que cumprir algumas obrigações, né? E uma dessas obrigações é um time grande como o Botafogo chegar às semifinais, pelo menos, do Campeonato Estadual, coisa que o Botafogo não conseguiu fazer esse ano, ficando de fora para o Volta Redonda, né? Os outros três clubes grandes do Campeonato Carioca, né, aqui do Rio de Janeiro, conseguiram se classificar para as semifinais, caso do Vasco, Flamengo, Fluminense, e o Botafogo foi o único a ficar de fora. Volta Redonda foi no lugar do Botafogo. Então esse é o erro que precisa ser corrigido para o ano que vem, né? O Botafogo chegar pelo menos às semifinais do estadual. E aí, se quiser tratar o estadual como pré-temporada, preparação, ok, mas precisa cumprir as suas obrigações. Não adianta a gente achar que o campeonato estadual, o Botafogo pode ser eliminado todo ano e tá tudo bem. Não tá tudo bem, né? Se alguém no Botafogo acha isso, se o Luiz Castro acha isso, ele tá equivocado. E as coisas não funcionam dessa forma. Mas o jogo de hoje, primeiro tempo muito ruim do Botafogo, o Luiz Castro admitiu isso na coletiva, todo mundo que viu a partida ficou realmente mais uma vez muito chateado com a atuação do Botafogo no primeiro tempo. O Botafogo não conseguia criar chances contra o Audax, saiu perdendo, né? Por 1-0 com um gol do Urso, né? Que é um jogador rápido ali, um ponto esquerda do Audax, e o Botafogo não conseguia criar jogadas, eram só cruzamentos na área o tempo inteiro, não conseguia criar, não conseguia dar susto no goleiro do Audax, e o Botafogo foi para o intervalo vaiado pela torcida com razão, e o Botafogo volta para o segundo tempo, não muito bem ainda, mas melhor do que no primeiro tempo, e o Botafogo consegue empatar a partida com um gol de cabeça do Tiquinho Soares, né? Então o Botafogo consegue aí dar um respiro, né? A partir desse momento que ele empata a partida, depois de uma boa jogada do Luiz Henrique, que entrou no segundo tempo da partida, né? O Luiz Henrique que vem entrando muito bem nos jogos, né? E conseguiu dar um bom cruzamento para a cabeçada do Tiquinho Soares, artilheiro do Botafogo, goleador, a gente sabe muito bem a capacidade do Tiquinho, empatou a partida. E a partir desse momento que o Botafogo consegue o empate, o Botafogo ele resolve jogar mais bola, né? Talvez por mais confiança, ou então depois que sai um gol, né, as coisas começam a acontecer com mais naturalidade. O Botafogo consegue trocar mais passes, o Botafogo consegue rodar mais a bola, consegue criar mais chances, como a gente quer ver um Botafogo criando jogadas, não somente cruzamentos na área, né? O Botafogo conseguiu, a partir do gol que fez, né, no segundo tempo, o Botafogo conseguiu ser mais leve em campo, parecia um outro time, e aí o Sauer entrou também na ponta direita, entrou muito bem, jogando muito bem, o Luiz Henrique também entrou muito bem, como eu já disse, dando passe para gol, né, não só o passe, mas também conseguindo efetuar jogadas. Então o Lucas Fernandes também entrou no segundo tempo. Hoje o Luiz Castro resolveu entrar com Marlon Freitas no lugar do Lucas Fernandes. O Luiz Castro sempre fala que ao longo da semana ele decide o time titular, e aí provavelmente o Marlon Freitas deve ter feito uma semana boa de trabalho, mas não conseguiu mostrar isso dentro de campo, né? O Marlon Freitas até o momento não conseguiu, dentro dos jogos, fazer boas exibições.
Pode ser que nos treinamentos ao longo dos dias ele demonstre isso para o Luiz Castro, por isso que ele teve a chance de ser titular. Mas dentro de campo, nos jogos, o Marlon Freitas ainda não conseguiu ser feliz ainda em alguns jogos. O Lucas Fernandes perdeu essa vaga de titular, né? Ele foi titular no último jogo e perdeu para o Marlon Freitas essa vaga de titular. E aí o Lucas Fernandes entrou no segundo tempo e conseguiu dar um pouco mais de dinâmica nesse time do Botafogo, né? A sensação que o torcedor ficou era que era só repetir o time no meio campo do último jogo, né? Com o Tietê, Lucas Fernandes e Eduardo. Mas não, o Luiz Castro resolveu botar o Marlon Freitas hoje. Eu tenho para mim que o meio campo ideal do Botafogo é realmente Tietê, Lucas Fernandes e o Eduardo. Marlon Freitas é um bom jogador, acho que ele vai ajudar o Botafogo, mas não vejo hoje o Marlon Freitas como titular. E o jogo dele não está encaixando ainda no Botafogo. Espero que algum dia no Botafogo as coisas aconteçam, mas até então não aconteceu, né? E aí o Marlon Freitas foi sacado do time no segundo tempo, Lucas Fernandes entrou, deu uma melhorada no time, o Sauer, como eu disse, foi colocado no segundo tempo, entrou muito bem hoje, fez um golaço, já tinha feito outras jogadas antes de fazer o gol que foram perigosas, né? Deu pelo menos um pouco do que foi aquele Sauer que a gente viu nos vídeos lá do Boa Vista de Portugal, né? Quando a gente anunciou para vocês aqui a contratação do Sauer, né? Um jogador que chutava muito bem, um jogador que partia para cima, abria para a canhota dele, que é muito precisa. A gente falava desse Sauer para vocês, principalmente lá na Liga Portuguesa, né, no Boa Vista, onde ele enfrentava o Benfica, Porto, Sporting, outros times lá também grandes da Liga Portuguesa, e ele não tinha medo, partia para cima, confiante, fazia gols, dava assistências, e no Botafogo isso nunca aconteceu, cara. Talvez só aconteceu só contra o Ceilândia e algum outro jogo que ele foi bem, mas no geral o Sauer sofreu muito com lesões, não teve sequência e quando entrava mal. Então todas as vezes que o Sauer teve chances, ele não conseguiu desempenhar bem, né? E hoje, depois de ter ficado fora um tempo novamente, ter virado quase a última opção do treinador, hoje o Sauer entrou e agarrou a chance. Fez um golaço, jogou bem, e aí o que a gente espera para as próximas semanas, para os próximos jogos, é que o Sauer consiga aproveitar as oportunidades que ele vai começar a ter a partir de agora, né? É natural que depois que ele entre e faça uma partida que ele fez hoje no segundo tempo, o Luiz Castro comece a dar um pouco mais de oportunidades para o Sauer, né? Um pouco mais de confiança, né? Sauer, já que você aproveitou essa oportunidade, agora vai que é tua. É natural que isso aconteça. E a gente torce muito para que o Sauer consiga manter aí o ritmo que a gente acha que ele tem, né? Eu, por exemplo, acho o Sauer um jogador com muito potencial. E até hoje eu não entendo por que ele não deu certo, né? São coisas que acontecem no futebol, mas que, cara, é outro jogador completamente diferente, aquele Sauer do Boa Vista lá de Portugal e o que se apresentou até então no Botafogo. Hoje, o segundo tempo que o Sauer fez, quando ele entra na partida, lembrou um pouco aquele Sauer lá do Boa Vista de Portugal, jogando muito bem, dando chutes para o gol, chutes precisos, se aparecendo para o jogo, chamando a responsabilidade, tentando o drible, partindo para cima, bem consciente do que estava fazendo, né? Mas é isso. Em relação ao jogo, que é o tema desse vídeo, lembrando que logo em seguida desse vídeo aqui eu já vou soltar um vídeo para falar sobre Diego Hernandes, que tem notícia nova sobre ele, tem uma notícia do meu amigo Thiago Franklin também, que ele soltou em primeira mão sobre o Lucas Piazon, que eu quero comentar aqui, né? É importante a gente falar. A do Diego Hernandes eu já estou sabendo e vou trazer um pouquinho mais de detalhes para vocês. Mas nesse vídeo aqui exclusivamente sobre o jogo Botafogo 2, Audax 1, obrigação. Essa é a palavra, né? Já que o Botafogo não cumpriu a obrigação dele de ir para as semifinais do Campeonato Carioca, a obrigação nesse momento é vencer a Taça Rio e se classificar para a Copa do Brasil de 2024. Primeiro passo foi dado. Tem o segundo jogo contra o Audax para o Botafogo terminar de cumprir a sua obrigação, que é vencer a Taça Rio e carimbar sua vaga na Copa do Brasil do ano que vem. Beleza? Um abraço
e até a próxima. Não ganhou nota 10, o Botafogo ganhou a partida, mas ainda não ganhou nota 10, ainda não convenceu, principalmente pelo primeiro tempo, que foi muito ruim do Botafogo. O segundo tempo foi melhor, o segundo tempo melhorou realmente, merece elogios o segundo tempo, mas ainda não é um Botafogo que convence o seu torcedor. Esse Botafogo que venceu por 2-1 o Audax. E até o Luiz Castro sabe disso. Quem assistiu a coletiva do Luiz Castro sabe muito bem o que eu estou falando. Nem ele está satisfeito com esse desempenho do Botafogo que apresentou hoje, apesar da vitória. Um abraço, até a próxima. Valeu!